Era uma vez uma família de formigas. Todos viviam muito felizes lá no formigueiro. Afinal de contas, eram primos, irmãos, tios, tias e por aí vai. A família era bem grande. Sempre que eles iam sair, tinham todas as recomendações. Então, o Dom Formigão, aquele que ia na frente, ditando o caminho para as outras formigas, sempre, toda vez dizia: Olhem suas formigas, prestem bem atenção na trilha. Esta trilha é a segurança para vocês. Caso aconteça algum imprevisto, vocês fiquem onde estão, aguardem, que logo, logo chegará a ajuda. Combinado? E todas diziam: Combinado, combinado. Tudo bem, pode ser. E naquele dia, algumas formigas bem jovenzinhas estavam indo pela primeira vez, elas estavam muito, muito empolgadas. Elas estavam tão empolgadas que elas nem conseguiram dormir durante a noite. No dia seguinte, estava um belo dia de sol. Era a hora certa para sair e buscar folhas, sementes, para fazer estoque, porque o inverno estava chegando e no inverno as formigas não saem de suas casinhas. Então, o Dom Formigão disse: Atenção, todas prontas? Todos prontos? Lá vamos nós, comigo agora. E saiu na frente. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Os mais velhos na frente, os mais jovens no meio e os mais novinhos lá atrás. Isso também era uma forma de proteção. Só que os pequeninos entenderam que eles estavam sendo meio desprezados, meio ignorados, só porque eles eram pequenos. Mas eles eram capazes também, eles eram ágeis, eram inteligentes e tinham muito vigor. Então, enquanto caminhavam na trilha, lá no finalzinho, algumas delas começaram a conversar. Por que nós não mostramos o quanto somos velozes e passamos à frente e mostramos o caminho junto com Dom Formigão? Algumas disseram: Será? Eu acho que isso não é certo. Outras disseram: É uma aventura. Podemos, podemos, podemos. Aquelas que quiseram participar da aventura logo começaram a correr adiante de toda a trilha. Quando elas começaram a fazer isso, as outras formigas começaram a ficar confusas, porque elas estavam seguindo uma trilha, seguindo uma ordem, e aquilo era uma novidade. Quando elas começaram a ficar confusas, cada uma foi para um lado e foi aquela confusão. Umas foram para um lado, outras foram para o outro, outras foram para frente, outras foram para trás. Quando o Tom Formigão viu aquela confusão, ele pôs a mão na cabeça e disse: Ai, 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 o que está acontecendo aqui? E logo ele entendeu que as formiguinhas, aquelas sapequinhas, é que estavam fazendo aquela grande confusão. A questão é que quando as outras formigas ficaram confusas e se espalharam, as formiguinhas também ficaram perdidas. Elas já não sabiam mais qual era o princípio da trilha. Dom Formigão pegou o seu apito e disse: Pi! Pi! Quando as formigas ouviram aquilo, todas pararam imediatamente. E ele continuou: Pi! Ouvindo o apito, as formigas entenderam qual era o lugar de cada uma delas. Então, elas foram se colocando novamente na trilha, uma atrás da outra. As formiguinhas, que estavam agora quase chorando de medo, porque elas não sabiam como voltar para a trilha, ficaram ali paradinhas, esperando o socorro, como elas ouviram o Dom Formigão falar. Depois que Dom Formigão organizou a trilha e a fila, para que elas começassem a andar, ele colocou o seu ajudante e disse: Vou lá buscar as formiguinhas sapecas. Quando ele chegou, as formiguinhas estavam quase chorando, de medo, porque não sabiam voltar, e de medo do Dom Formigão, que com certeza
iria corrigi-lo severamente. Dom Formigão chamou-as para perto, abraçou, acalmou e explicou que tudo tem o seu tempo. Cada um pode ser útil dentro da sua condição. E que colocar as formiguinhas ao final da fila, contrário do que elas pensaram, era uma forma de cuidar delas, era uma forma de ensiná-las e uma forma de fazê-las com que elas compreendessem que elas também eram muito úteis e faziam parte daquela grande família e daquele grande exército que estava indo buscar comidas. Depois que acalmou as formiguinhas e explicou para elas, então ele disse: agora vocês vão voltar para casa. E elas disseram: ah, não, por quê? Ele disse: por quê? Porque a primeira lição que vocês precisam aprender é a obediência. A obediência é algo muito precioso quando nós estamos num lugar tão aberto quanto a floresta. Então, vou levar vocês de volta para casa e hoje vocês não saem mais para a trilha. E vou pensar que dia vocês vão sair. As formiguinhas, é claro, ficaram bem chateadas, mas elas compreenderam que realmente elas tinham feito algo que não estavam prontas para fazer. Nós precisamos compreender que as pessoas que nos amam, quando colocam regras, não é porque elas acham que a gente não é capaz ou porque estão colocando a gente num lugar de desprezo, nada disso, nada disso. As pessoas que nos amam, quando colocam regras, é porque elas estão nos protegendo. Se tivermos dúvidas, o melhor que podemos fazer é perguntar. E aí, com certeza, as decisões serão bem mais seguras. As formiguinhas aprenderam a lição naquele dia. Dom Formigão liberou elas para voltarem para a trilha 7 dias depois. A lição foi bem dada e elas nunca mais esqueceram. E quando elas cresceram, elas contaram essas histórias para os seus filhinhos, para que seus filhinhos aprendessem. E quando eles saíssem na trilha e ficassem no final da fila, é porque eles eram importantes demais para deixar que eles se perdessem. Enfim, vovó ama vocês muito mesmo. Boa noite. Jesus abençoe.